Ei! Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Aquele lá é tempo real já? Não? Já fui? Já tô? Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu tava preocupado, vocês viram que eu queria entrar logo, né? Porque olha aqui, ó, que horas são agora? 8h40, né? E aí a nossa aula vai até 9h40. Eu vou pedir esses 5 minutinhos finais aí, por quê, Rodrigão? Tu sabe, né? 9h35 começa a Babilônia, né? E aí quando passa de 9h30, a galera começa a ficar louca, desesperada, e aí a gente perde. Então, ó, os 5 minutos finais eu vou tentar acabar 9h35 pra tu não perder Babilônia, senão tu vai ver nos dois, tá? Beleza. Hoje vamos falar de cilindros. Fala, diretor, nada? Não? Cilindro, gente, é um tema super importante, assim como o da aula anterior que a gente falou de prismas, né? Para a prova do Enem, né? Então eu coloquei aqui, ó, primeiro uma parte teórica que você não vai se ligar muito, eu sei que você só quer decorar as fórmulas, né? Mas eu gosto de falar, eu gosto de definir as coisas. Vou falar bonitinho tudo que você precisa saber. Como funciona um cilindro, qual é a diferença do cilindro para o prisma, que isso não está escrito aqui, e como que isso cai na prova do Enem, tá? Então eu coloquei no finalzinho aí as questõezinhas que já caíram na nossa prova nos anos anteriores. Eu peguei algumas até bem antigas, eu não me lembro se eu coloquei a data aí no enunciado, mas eu acho que sim. Tá? Isso é importante para você ver como é que é a abordagem agora e como é que era antes, em relação a mudar cálculo, muita conta, o que você precisa fazer. A preocupação de vocês é sempre, eu tenho que substituir o pi, o que eu faço? Isso vem bonitinho no enunciado, então fica ligado no que eu vou falar para você. Primeiro, o que é um cilindro? Temos aqui uma figurazinha que representa um cilindro. O cilindro, ele tem uma base circular. Não é isso, Viug. O cilindro não tem base circular. Para o Enem, o cilindro tem base circular, tá? Então, a gente vai trabalhar apenas os cilindros circulares. Então, se você já fez ou está tentando fazer algum vestibular, né, que vai usar uma prova específica, vai ter uma situação diferente da prova do Enem, pode ser que você encontre outro tipo de cilindro. De repente um cilindro elíptico, que é quando a base é um pouquinho, né, deformada em relação ao círculo, vocês vão aprender isso em outro momento, mas para o Enem o que a gente tem que saber são os cilindros circulares. Então, se eu tenho uma base circular, eu tenho que lembrar que a área do círculo é πr ao quadrado. Lembra disso da geometria plana, né? E aí eu preciso entender que esse círculo ele vai subir para um plano paralelo e aí eu vou ligar todos os pontinhos desse círculo nos pontinhos lá de baixo, todos inclinadinhos assim. E esses caras vão ter um nome mais na frente. Tudo bem? Vou explicar o que é altura, o que é geratriz, quais são os elementos desse cilindro. Mas o importante é que você entenda que eu tenho dois círculos, ó, paralelos, bonitinho. Mas viu que essa merda toda que você escreveu aqui, você não vai decorar isso, não vai ler nada, né? Isso aqui é para se você quiser
né, entender a definição de uma forma mais formal, tá? Então eu coloquei aqui planos alfas e betas, licença, e botei bonitinho. Esse trequinho eu explico bonitinho nas nossas aulas gravadas, né? Só que agora, na aula ao vivo, eu quero que você tenha um pouco mais de dinamismo, entender o que é bonitinho, olhar para essa figura, reconhecer isso aqui. A gente vai ver mais na frente como é que eu planifico esse negócio. Então, primeiro eu preciso entender quais são os elementos desse meu carinha. Tá aqui um cilindro, é exatamente o mesmo cilindro que estava na outra imagem, né? E eu vou fazer ele aparecer para você. Tá vendo que mudou de cor, né? As bases são esses caras que estão paralelos e idênticos, exatamente da mesma forma que eu fazia no caso dos prismas. Lembra que no prisma eu tinha duas bases paralelas e congruentes, mas essas bases eram polígonos. O que mudou é que agora as bases são círculos. Ah, Vilg, mas eu falo circunferência. Né? Circunferência não serve, a base é um círculo. Ela é delimitada por uma circunferência, mas ela é uma face. Eu tenho ali uma área, eu tenho ali um preenchimento. Então lembra que eu te expliquei a diferença entre circunferência e círculo. Tudo bem? Bom, sabendo que a base são esses caras, eu tenho o eixo. O eixo do meu cilindro é o cara que une os centros das faces. Esse círculo, como qualquer outro, tem um ponto central. E esse aqui de baixo também. Ligando esses caras, a gente vai formar o eixo do cilindro. E mais para frente você vai entender a importância desse eixo, tá? Geratriz são todos esses traços. Ih, Vilg, sumiu o eixo. Né? Por quê? Porque todos esses traços que eu fiz, eles estão passando pelo contorno e eles são paralelos ao eixo do meu cilindro. Volta aqui. Tá vendo aqui o eixo? O eixo ligando os centros. Eu vou pegar e vou fazer vários eixos só no contorno. Então, ó, isso são as geratrizes do nosso cilindro. E o raio da base. Raio da base é a distância, né, do centro até a borda de qualquer uma das bases, porque vai ser a mesma. Depois eu tenho a altura. Pô, Vigo, mas a altura não é aquela aresta lateral, não é aquela geratriz lateral, porque aqui você não vai ter aresta. Né? Essa é uma diferença do cilindro para o prisma. O prisma tem arestas laterais, o cilindro tem geratrizes. Então, não vamos trabalhar isso exatamente como fizemos lá no prisma. A altura é a distância entre essas duas bases, entre esses planos que contêm essas bases. Então, a altura ela é perpendicular, ela não pode ser inclinada. Tudo bem? Bom, e vamos ver o que são as seções no cilindro circular. Gente, matematicamente, quando você lê seções ou secções, né, que é um pouco mais antigo, é a mesma coisa. Isso significa corte. Então, sempre que você fizer um corte, esse corte vai ser chamado de seção. Legal? Bom, posso tirar esse óculos, né? Posso. Tá gostando. Tá gostando? Ela falou que tá estiloso com esse óculos. É porque ele é para combinar com o Minion, né, que eu ganhei. Você lembra, né, dessa aula? Então, hoje é o dia do estudante, né? O pessoal pediu aí para eu dar parabéns, né? Eu queria agradecer também, ó, o presente. Essa blusa não tinha ficado muito boa em mim, entendeu? Aí eu emagreci. Mentira. Né? E aí agora, pô, botamos blusas pretas nas pessoas para elas se sentirem mais magras. Até o nosso diretor, não posso virar a câmera, mas depois você podia vir aqui mostrar como você tá de preto e não funciona com todo mundo, que você continua gordo, né? Então, vamos continuar. Seções no cilindro. Eu tenho, gente, uma seção transversal. Eu digo que seção transversal é uma seção que é paralela à minha base. Mas viu, uma base, a minha base ou as minhas bases? Mesma coisa, né? Porque se você faz um cara que está cortando ali, observa que ele não está cortando no meio não, tá? Em qualquer altura que você queira. Ele vai estar paralelo às duas bases e, portanto, é paralelo a alguma delas, tá? Isso é uma seção transversal. Existe um outro tipo de seção que ela vai ser uma seção meridional. Né? É a seção meridiana, é a seção que passa, que contém o eixo. Mas viu que só tem uma? Só tem uma seção? Não. Imagina, cadê o professor de geografia? Cadê? Né? Se você tem lá o planeta Terra bonitinho, você tem quantos meridianos? Né?
Eu gosto de falar disso, que parece que eu entendo de outras áreas, né? Então, se você pegar um meridiano, tem vários meridianos, porque você vai poder fazer vários cortes que passam pelo eixo da Terra. Ah, viu, mas o eixo é imaginário. Aqui o eixo não é imaginário, não. Aqui o eixo existe, mas eu não estou vendo. Mas ele está lá, né? Então você vai fazer um corte meridional, porque ele contém... Eu posso rabiscar esse negócio, né? Vamos rabiscar aqui. Vou botar esse negócio aqui para cima. Pã. E eu vou fazer um tracinho aqui, ó. Pã. Tá aqui, ó. Esse cara... Caraca! Quase derrubei meu lanche, cara. Aqui tá minha aguinha. Aqui, ó. Meu iogurte zero com morangos. Então, esbarrei. Então, vários cortes eu tenho. Você tá vendo que aqui ele tá, ó, no mesmo plano que a televisão. Mas eu podia ter feito o corte assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou na direção que eu quiser. Desde que eu contenha este carinha que é o nosso eixo. Mas, Vilgo, o que vai ter de interessante neste cara, nessa seção meridiana? Ó, a seção transversal, ela tem o mesmo formato que a nossa base. A seção meridional, ela tem formato de quê? Que figura é essa, Vilgo? Essa figura é um paralelogramo, onde aqui embaixo você tem, ó, o diâmetro das bases e lateralmente você tem geratrizes. Pô, Vigo, mas isso vai ser importante em algum momento? Vai. Mais pra frente, vão ter casos especiais onde isso aqui vai ser uma situação diferente. Isso aqui vai determinar o porquê de um nome que vai chegar já já. Tudo bem? Bom, o que mais acontece aqui? Já posso sumir com esse bagulho. Vamos para frente. Olha, inclinação do cilindro. A inclinação do cilindro, ela funciona da mesma forma que o prisma, né? A gente tem uma coisa que é reta e uma coisa que não é reta. Gente, o que é reto? Tá aqui, ó, ângulo reto, né? Então, sempre que a nossa geratriz fizer 90 graus com o plano da base, eu vou dizer que o meu cilindro é um cilindro reto, exatamente igual nós falávamos lá no prisma. Se a nossa aresta lateral, se a nossa face lateral fazia 90 graus com o plano da base, nós tínhamos uma situaçãozinha dessa. Caso não seja reto, ele vai ser oblíquo, né? Mas essa definição é feia. Ah, ele é oblíquo se ele não for reto. Não, ele vai ser oblíquo quando o ângulo da tua geratriz for um ângulo diferente. Mas viu que esse ângulo é quanto? Depende do lado que você olhar. Se você olhar para cá, ó, ele é menor que 90. Se você olhar para cá, ele é maior que 90. Então é muito legal você perceber o seguinte: no cilindro reto, a geratriz coincide com a altura. No cilindro oblíquo, a geratriz é maior do que a altura. Porque ó, observa que aqui você forma um triângulo retângulo e a geratriz é a hipotenusa. Alguém quer perguntar, Rodrigão? Sem perguntas. Sem perguntas? Ela tá feliz aqui com essa camisa, chamando de fofinho, bonitinho. Não, fofinho é um Minion, eu já não sou mais fofo. A Letícia Marques tá falando que quer uma lojinha do ProEnem também para poder vender. Aliás, a Letícia Marques me cobrou a blusa, tá vendo? Pra tu não dizer que eu não falei. Ela chega na escola, já fala, viu, seu filho da puta, cadê minha blusa? Me xinga mesmo, entendeu? Lembrando que essa arte que mandou foi nosso aluno. Guilherme. Exatamente, Guilherme Passos que mandou e eu roubei. Aliás, eu vou fazer a camisa com essa aula contém voodoos do Vilg. Mas eu fui proibido de botar o Roberto no voodoo, né? Porque eu sofri ameaças. Roberto tem a ver com o negócio aí. Agora o Roberto é o novo dono, né? Já que o Playboy morreu, Roberto está comandando o Rio de Janeiro agora, então é melhor eu respeitar e não colocar ele no voodoo, que vai dar merda. Então, continua aqui, ó. O que acontece? Cilindro de revolução. Cara, olha o que está acontecendo aqui. Você vai entender agora como tudo faz sentido, né? E revolução, matematicamente falando, significa uma rotação, significa um giro, né? Então, eu tenho essa situação. Eu vou pegar esse retângulozinho e eu vou rotacionar em torno desse cara, que eu vou chamar de eixo. Por isso que eu te falei lá atrás sobre o eixo. Porque quando você olha para cá, ó, tá vendo que esse carinha aqui, ó, é o eixo de rotação? Então o eixo, gente, ele tem porquê. Ele tem o porquê de existir. E não é eixo só porque é eixo. Ele é eixo por quê? Porque o cilindro é sempre formadinho, bonitinho, assim, por conta desse giro. Legal? Então, se a gente tiver um cara, um eixo bonitinho aqui,
eu vou conseguir calcular tudo desse cilindro. Mas, Vigo, o cara me dá as informações do retângulo e eu sei tudo do cilindro? Sim, porque esse maluco aqui, ó, vai ser o raio da base. Esse maluco aqui, ó, vai ser a altura, porque quando você pega um cilindro de revolução, você vai ter um cilindro reto. E aí você vai ter já a altura igualzinho essa geratriz aqui de fora. Tudo bem? Isso é super importante. O Enem gosta desse negócio de, né, o cara pode pegar e falar daquele brinquedo que vocês nem devem conhecer, aquela merda que fazia um barulho infernal, que tu ganhava na festinha e ficava rodando aquela porra, fazia um barulho do inferno. Você conseguia ver o cilindro se formar. Sinistro, tá? Eu vou arrumar um bagulho desse pra vocês. Então, olha o que mais a gente tem. Propriedade. Toda seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo. Mas, Vilg, no slide anterior, tu não falou que a seção meridiana era um paralelogramo? Como é que agora tu tá falando que a seção meridiana é um retângulo? Gente, isso é um caso particular. Eu não menti. Né? Porque o retângulo, ele é um paralelogramo, só que ele é um paralelogramo especial. Especial por quê? Porque os ângulos serão de 90. Então, ó, as geratrizes que estavam inclinadinhas agora, ó, não estão mais. Por isso que o teu paralelogramo ficou especial e virou retângulo. Legal até aí? Então, olha lá, ó, você tem o raio, você tem a geratriz que coincide com a altura e fazendo a seção meridiana, você vai ter essa figura aqui, porque agora ele não é mais inclinadinho. Tudo está fazendo sentido até agora para você? Maravilha, né? Então, nós vamos cortar, né, o nosso cilindro com essa seção meridiana. E quando eu faço isso, gente, eu vou formar dois caras exatamente iguais, porque eu cortei a minha figura exatamente no meio e esse desgraçado aqui eu vou chamar de semicilindro. Tudo bem? Então, a seção meridiana divide o teu cilindro em dois semicilindros. Mas, Vilg, sempre que eu dividir no meio, eu vou formar semicilindros, não é isso? Porque, ó, semi significa de metade. Então, pensa comigo. Volta aqui, vamos voltar. Volta. Cortei aqui, ó. Se essa seção transversal for feita exatamente no meio, Rodrigo, tu formou dois semicilindros aqui, ó. Um em cima e um embaixo? Sim, não. Sim ou não? Sim ou não, depende. Depende de quem? Não, não formou. Não formou? Não formou. Por quê? Pô, tu tem que errar, cara. Tu tem que dizer que sim. Sim, formou. Viu? Claro que não! Por que não formou? Porque o semicilindro não está relacionado ao volume, está relacionado à base do cilindro. A base é que tem que estar dividida no meio. Né? Então, quando você corta assim, você formou dois cilindros menores e não um semicilindro. O semicilindro, tu não tá me ajudando, Rodrigo. Tu tem que fazer aqui, ó. O quando ficou nervoso, né? O semicilindro tá aqui, ó. Tu cortou a base no meio. Legal, o volume vai ser metade também, mas isso aí é consequência. Tá? O importante é que você não tem mais um cilindro, você tem um semicilindro. No outro caso, você ia ter dois cilindros menores, mas não um semi. Beleza? Entendeu a diferença? Sim? Show. Então, o que acontece agora? Planificar. Gente, planificar é muito importante. Vou dizer o porquê. Olha, a prova do Enem, ela trabalha situações problema, né? Que você não sabe o que é que está acontecendo. Pode me dar um papel, Rodrigão? Posso pegar esse aqui, né, da aula de espanhol, inglês, sei lá que merda é essa aqui? Ó, pegando um papel, que é um retângulo, eu consigo fazer um cilindro, ó. Esse cara, ele vai formar bonitinho uma figura aqui, ó. Tá vendo? Esse maluco aqui, ó, é um cilindro. Tudo bem? Pô, Vilg, o que essa merda que você fez tem a ver com a minha prova do Enem? Tudo. Né? Porque eu pergunto a você, tem questão nossa aí assim, ó. Fiz esse cilindro aqui, esse cilindro tem, ó, base e altura, né? Então ele vai ter um volume bonitinho. Se por acaso eu fizesse o cilindro assim, Rodrigo, te pergunto, Oi. ó, pan, tá? O que você prefere? O que eu prefiro? É. Eu tenho que preferir o quê? Não, você fica à vontade agora. Você prefere um menor e mais grosso ou um maior e mais longo? Depende pra quê? Não, cara, é um cilindro, não leva para esse lado. Não, depende pra quê? Você quer guardar alguma coisa, quer guardar Coca-Cola. Pode ser, então.
Quer guardar Coca-Cola? Não, né? Que ninguém guarda Coca-Cola no cilindro. Você quer guardar açúcar? Açúcar? Sim. Pode ser um cilindro menor. Um cilindro menor significa o quê? Que é mais grosso e é menor e mais grosso, né? Entendi. Então, olha só. Você acha que o cilindro menor significa de altura, Sim. E mais grosso, vai ser mais interessante para guardar o açúcar por quê? Pelo formato ou porque ele vai caber mais açúcar ou vai caber menos? O que será que a gente está levando em conta? A pergunta do Rodrigo, ela é super pertinente, né? Quando eu digo para você qual você prefere, a pergunta deve ser para quê? Né? Porque às vezes a gente tem situações que o volume é menor, mas o formato é mais interessante. Vamos pensar na seguinte situação. Se eu quiser guardar macarrão, aquele macarrão, é mais legal eu ter um pote mais longo, né? Agora, não me importa o volume. Por quê? Porque no pote pequeno o macarrão não cabe, né? Então tudo vai depender do que o problema te pergunta. Geralmente, o problema vai pedir para você relacionar as duas situações. Vai dar um caso e perguntar: eu quero fazer uma embalagem tal e outra embalagem com outro formato, né? Com outra escala, né? Tu vai ter uma maior ou uma menor. Mas será que os volumes vão ser os mesmos? O que depende disso? Como é que eu trabalho essa situação? Então, sempre a prova vai te levar a se questionar sobre o que está rolando, né? E a gente vai fazer isso mais na frente. Então, gente, você precisa entender que a planificação do cilindro, ela vai ter uma superfície lateral, que ela é retangular se esse cilindro for um cilindro reto, e vai ser formada por duas bases. Pô, Vilg, então sempre que o cara falar de planificação, eu vou pensar nessa situação? Sim ou não? Não. Depende, mais uma vez, sempre que eu falo de área lateral, sempre que eu falo de área total, sempre que eu falo de planificação, eu deixo bem claro que depende. Mas, Vilg, por que tudo depende? Porque a pergunta não necessariamente vai retratar um sólido. Sólido significa fechado, né? Se eu tenho um cilindro fechado, ele tem as duas bases bonitinho. Mas se eu tenho um cesto de lixo, e o cesto de lixo não tem a tampa superior, até para que a pessoa vai ter que ter um buraco para jogar o negócio, se eu pedir a área daquela situação, você vai considerar apenas uma das bases. Se eu pegar um pedaço de cano, o pedaço de cano não tem base nenhuma, ele vai ter só a parte lateral. Então você tem que pensar sempre junto com a prova. Então não pega assim, vou levar as fórmulas e vou destruir. Não, você precisa usar o raciocínio, a interpretação, porque é assim que vai estar na tua prova. Ele nunca vai ser uma coisa tão óbvia, direta, que você vai pegar uma fórmula ninja que funciona para tudo. Não. Você precisa interagir com o que a questão está falando. E aí, gente, para falar de fórmula, é muito fácil, porque todo mundo sabe, né, que a área do círculo é πr ao quadrado. Né? A área determinada por esse cara aqui é molinho, mas e a superfície lateral? A superfície lateral ela vai virar um retângulo. Esse retângulo ele tem a mesma altura que o nosso cilindro, mas e a base desse retângulo? Como eu tinha mostrado aqui, ó, volta para cá, esse cara aqui, ó, ele é justamente o contorno do nosso círculo. Pan. Contorno do círculo. Então a área lateral vai ter um comprimento dessa circunferência, né? Vai ser o comprimento que é 2πr, e aí eu sei que o retângulo vai ter que área? Base vezes altura. Então essa área lateral vai ser o quê? 2πr vezes h. E a área dos dois círculos, já que eu estou trabalhando com um sólido, né, eu vou acrescentar a área da base 2 vezes. Pô, Figo, eu preciso decorar essa fórmula? Não, não quero que tu decore isso, porque eu quero que você pense em quantas vezes essa base aparece. Pode aparecer uma vez, ou duas, ou nenhuma. Vai depender da questão. Ficou claro até aí, Rodrigão? Tranquilo. Tranquilo? Bom, eu fico com medo quando ninguém pergunta nada. Sem pergunta, a galera está falando aqui da sua roupa, de você. Mas estão falando, tá vivo, tá funcionando aí, tá maravilha. Tá rolando aqui Então, deixa eu ver aqui, tá? fala aí. Tá rolando aqui na galera do fundão, o pessoal no WhatsApp tava comentando aí que está parecendo um restart com esse óculos. Mas a menina te defendeu aqui. Falou que você dá um gatinho.
Quem me defendeu? Foi a Juliana. Isso aí, tem que me defender. Depois tem que mandar dinheiro para esse pessoal que eu contratei. Bom, então, esquece esse negócio de decorar a fórmula. São 9 horas, você quer ir? Não, eu não quero parar não. Vocês então, estão cansados? Bora então, direto? Estão cansados ou não, né? Não. A aula tá tranquila, não tem nada demais, mais bonitinho, né? Então segura o cilindro e vambora. Ó, o que a gente vai fazer? Decorei essa merda? Não decora, porque isso aqui pode falhar dependendo da questão, tá? Então eu só quero que você saiba essas partes aqui de cima. Tudo bem? Beleza. Bom, depois disso, eu vou falar do cilindro equilátero. Gente, não olha porque tá escrito ainda, né? Equilátero significa o quê? Equilátero é de mesmo lado. Devia ser o contrário, mesmo lado, né? E aí, mesmo lado, Viug, não faz sentido nenhum tu falar disso em cilindro, porque cilindro é um sólido, só tem dois lados, o de dentro e o de fora. Como é que vai ser igual o de dentro e o de fora? Não, não é disso que a gente está falando. Quando eu falo de cilindro equilátero, o que tem a ver com polígono na nossa situação? Aqui, ó. A nossa situação plana é quem? A seção meridiana. E a seção meridiana é que vai ser equilátera. Então, se ela é equilátera, eu sei que a minha base vai ser do mesmo tamanho que a minha altura. Então, ó, você vai gravar que no cilindro equilátero funciona tudo que a gente já falou, só que H é igual a 2R. Então, gente, o que acontece? Você não vai ter que decorar nada, mas quando você tem um problema de cilindro, o cara tem que te dar duas informações: raio e altura. De alguma forma, às vezes não diretamente. Quando o problema é de cilindro equilátero, ele vai te dar uma informação só. Por que uma informação só? Porque o raio e a altura já estão relacionados. Então, se ele falar assim, ó, temos um cilindro equilátero de altura 6, você já tem que saber que o raio é 3. Beleza? Isso é só tipo um vuduzinho. Por quê? Porque não vai ter nenhuma outra informação, tu vai ter que saber isso aqui. Tá? Mas se você entender que ele é equilátero porque a seção meridiana é equilátera, tu vai ser muito feliz, porque daqui a pouco eu vou dar aula de cone, né? E quando eu falar de cone, essa situação vai se repetir, então guarda isso no teu coração, tá? Então vamos que vamos, ó. Vou falar agora aqui do volume. Eu quero mostrar para você, com essa situação toda aqui, que a ideia de volume é a mesma, né? Então tudo que eu te expliquei lá nos prismas continua funcionando aqui. Tu vai empilhar áreas iguais. E aí, empilhando essas áreas, você vai ter um volume que vai ser o quê? Vai ser a área da base vezes a altura. Isso aqui é o princípio de Cavalieri, que eu vou te mostrar que se eu tiver dois sólidos de mesma altura e os cortes, né? Qual é o nome desse corte aqui, ó? Rodrigão, opa. Que corte é esse? Tá escrito, né? Tá não. Então vai. Cadê o corte? Tá aqui, ó. Não sei. Como não? Acabei de mostrar, temos dois tipos de corte. Esse é um corte, é uma seção transversal ou meridional? Ih, vai falar merda. É pra errar, pra acertar. Não bota a culpa em mim, agora é contigo. Como é que é o nome? Esses são cortes transversais, né? Porque eles estão passando paralelos às bases. Então, gente, se esses cortes transversais determinam nos dois sólidos sempre áreas iguais, então os volumes são iguais porque eles têm a mesma altura. Significa que eu estou fazendo um empilhamento de mesmas áreas. Maneiro! Como é que eu fazia isso lá no prisma? No prisma eu calculava a área da base vezes a altura. O que vai mudar agora? Nada. Continua valendo o que a gente trabalhou antes. Por quê, viu? Eu posso dizer, então, que o cilindro é um prisma? Não fala pra ninguém, mas é como se fosse, né? O que muda do cilindro pro prisma, a grosso modo? Que o prisma tem que ter base poligonal e o cilindro não tem base poligonal, né? Porque esse diabo aqui, ó, esse círculo, não é um polígono, né? Ele tem uma parte curva. Então, tudo funciona na mesma ideia, né? Volume vai ser a área da base vezes a altura. Temos isso aqui bonitinho, tá? Volume igual a área da base vezes a altura. Maneiro! Como é que eu aplico isso no exercício? Vamos lá, Rodrigão, me ajuda aqui, que eu vou precisar colocar aquele bagulho branco aqui, né, para eu escrever. Mas não agora, vamos ler junto, ó. Questão do Enem de 2006, né? Lá atrás. Pô, Vilg, isso aqui é a questão que você estava citando, né? Que você mostrou ali sobre volume, sobre área, sobre o que você queria fazer com aquele mesmo papel. Então, ó, uma artesã
confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartão de papel retangulares de 20 centímetros por 10 centímetros, conforme ilustram as figuras abaixo. Oi? Unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina, gente, isso é óbvio. Quanto mais parafina eu colocar, até cuspi, me emocionei, né? Quanto mais parafina você colocar, mais caro vai ser, porque mais você precisa de matéria-prima, né? Então, eu quero que você descubra uma relação entre esses preços. Ué, viu, como é que eu vou descobrir isso? Você vai fazer uma relação entre os volumes, né? Será que o volume da vela 1 é o dobro do volume da vela 2? Será que é o triplo? Será que é igual? Será que é a metade? Será que é a terça parte? Você vai ter que calcular os 2 caras. Pô, viu, como é que eu vou fazer isso? Olha, eu quero fazer aquele negócio, Rodrigão. Vamos lá, capturar. Capturar. Fundos. Branco. Né? Então a gente tem aqui, vamos colocar isso aqui para baixo. Nós temos o primeiro caso. No primeiro caso, nós temos essa situação aqui, não é? Esse cara é a nossa o quê? É a nossa superfície lateral. Então eu sei que aqui embaixo é 20 e aqui é 10. O que eu já tiro daqui, gente? Eu já sei que esse maluco é a nossa altura e esse cara aqui, ó, é o 2πr. O que eu preciso para calcular o volume? Volume é igual à área da base, que é ó, πr ao quadrado vezes a altura. Quem eu já tenho? Já tenho altura. Mas eu já tenho raio? Não tenho raio. O raio eu tenho que descobrir. E eu vou descobrir usando essa situação aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar esse 2π para o lado de cá. Então, ó, R é igual a 10 sobre π. Pô, Vigo, não entendi o 10. Ó, 2 morreu com 20. Passou o π dividindo. Guarda essa informação. Por quê, Viug? Porque ela vai entrar aqui, ó. Então, o volume dessa vela é π vezes esse maluco ao quadrado, que vai ser o quê? 100 sobre π ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Caraca, viu? Π é sinistro. Π é 3,14 infinito, foda-se, né? Então você não vai mexer nesse negócio. Tu vai dizer que o volume é 100 vezes 10, que é 1000. E simplificou esse π com esse π ao quadrado, deu isso. Isso é um π, tá? Deixa eu melhorar para você. Melhorou muito não, mas aceita. Então, esse negócio aqui ó, é o que você tem na primeira situação. Mas eu pergunto a você, será que esse volume é maior, menor, igual ao outro? Você vai ter que calcular o outro. Então, posso tirar o print aí agora, bota na tela para eles aí, Rodrigo. Tá na tela? E enquanto isso, eu vou para o segundo caso. Posso apagar? Como é que eu apago tudo? Limpar tudo. Apagador, limpar tudo. Vamos agora, então, para o segundo caso. O segundo caso já é o quê? Ele vai usar a folha assim. Aqui embaixo está o 10 e aqui está o 20, né? O que nós sabemos? Que esse 20 é a altura. E esse 10 aqui é o 2πr. Legal? Então eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó. Encontro R, ó, o 2 com 10 morreu, pá. Então R é igual a 5 sobre π. E aí tudo isso você vai jogar no volume. Que o volume vai ser o quê, Rodrigão? Olha lá, ó. Π R ao quadrado vezes H. Então, ó, o π mantém. R ao quadrado é esse cara aqui ao quadrado, ó. 25 sobre H2. Tudo isso vezes a altura, que é 20. Agora, olha que maneiro. 25 vezes 20 dá 500. E π com o π ao quadrado vai simplificar de novo. Ficou assim. Gente, o outro volume, ó, no primeiro caso, eu guardei aqui, ó, guardei na memória, deu 1000 sobre π. Gente, 1000 sobre π e 500 sobre π.
Quem você acha que é maior? O primeiro volume é maior. E ele é o quê? Ele é o dobro desse aqui. Faz sentido isso aí, gente? Vê se você compreende comigo. Então, o dobro disso aí deu o gabarito letra B de bola. Como é que eu volto agora para aquela tela, Rodrigão? Agora questão de lousa. Você quer voltar para a questão, né? Quero voltar para a questão. Maravilha. Então aqui temos o gabarito B de bola. O custo da vela 1 é o dobro da vela 2. Agora, pô, será que se ele perguntasse só quem era maior ou menor, eu precisava fazer isso? Eu precisava calcular? Ou eu já saberia, Rodrigo? Saberia. Como? Você vai falar agora como. Ah, sim, vou falar agora, né? Olha aqui, ó. Pensa comigo. Vamos fazer de azul. Ó, o volume é πr ao quadrado vezes h, né? Quando eu mudo daqui para cá, eu dupliquei a altura, concorda? Mas o que eu fiz com a base, gente? A base, ela dividiu o seu comprimento pela metade. Olha, quando eu olho para o volume, quem é que tem um impacto maior no volume? O raio ou a altura? O raio. O raio, ele está elevado ao quadrado. Então, quando eu pego um cilindro e eu quero aumentar o volume, é melhor eu duplicar a altura ou duplicar o raio? Duplicar o raio, porque duplicar o raio significa multiplicar o volume por 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, como eu estou vendo aqui que nesse caso o meu raio é maior do que esse, eu tenho a leve impressão de que o volume vai ser maior também. Porque, ó, se fosse tudo diretamente proporcional, ia ser o mesmo volume, né? Mas não é. Por quê? Porque aqui eu dupliquei o raio e aqui eu dupliquei a altura. Então eu consigo ver que a relação vai se manter dobro. Porque aqui, ó, aumentei vezes 4 em relação a esse raio, mas dividi por 2 em relação à altura. Eu poderia ter uma visão um pouco mais direta usando essa proporcionalidade. Mas eu não quero isso de você agora. Eu quero que você faça aquilo que eu fiz com os cálculos que vai funcionar. Não precisa ter essa visão ninja que você não vai precisar disso, tá? O Enem não espera isso de você. Legal? Então vamos para a questão 2. Vê se alguém teve dúvida nisso aí, Rodrigão. Galera, sem dúvidas, só mandar aqui um recado para a Juliane. Ela veio comigo aqui porque ela falou que nunca fala o nome dela. Hoje eu falei o nome dela, eu falei errado. Devo ter falado Juliana, Juliane. Então, Juliane, seu nome. Cara, Juliane, olha... Gente, desculpa a incompetência dele, tá? Ele vai melhorar. Cara, isso tá muito ruim. Porque eu só posso comer isso. Meta é meta, rapá. Então, vamos pra frente. Questão 2. Cara, questão 2, muito recente. Ó, Enem 2013. E fica ligado que essa questão tem uma dificuldade que é praticamente global, né? Olha aqui, num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem um raio Rzão e centro Ozinho, Ozão, como você quiser. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo e com o centro da base coincidindo com o terreno do fundo da piscina, conforme figura. Beleza. Gente, o que a piscina se transformou? A piscina que tinha um volume de 12 metros cúbicos, ela recebeu esse bagulho aqui no meio, que também é um círculo. Também é um cilindro, se você pensar espacialmente. Então agora a tua piscina ela tem formato de coroa, né? Ela é só a parte, assim, né? Ela é só a parte que está em volta. Beleza. Bom, deseja-se que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Caraca, viu? Ele primeiro botou um bagulho que ele escreveu no mínimo. Então significa que ele pode variar. Como é que eu vou fazer isso? Calma. Ó, para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer R, em metros, estará mais próximo de quê? Cara, então essa questão tem muita coisa, porque ele fala de máximo, fala de mínimo, fala de mais próximo e já cagou o bagulho todo. Então fica ligado, ó. Quanto maior for a minha ilha de lazer... Ficou bem estranho isso, né?
Quanto maior for a minha ilha de lazer, menos água vai ter naquele negócio, né? Então olha o que está acontecendo. Se eu pensar que a piscina é um cilindro e a ilha de lazer é outro cilindro, eu tô vendo que a água é a diferença desses volumes. E, gente, o que eu sei? O volume desse bagulho aqui do meio é πr², que é a área, vezes 1, que é a profundidade, que é a altura dessa brincadeira aí. Então, olha o que eu vou escrever. Eu vou escrever o seguinte, ó, 12, que é o volume inicial, tá? Menos o volume da piscina. Isso tem que ser o quê? No mínimo 4. Então esse volume tem que ser maior ou igual a 4. Faz sentido isso para você, Rodrigão? Ó, volume total menos o volume da ilha tem que ser no mínimo 4. Então, se ele tem que ser no mínimo 4, ele tem que ser 4 ou mais. Ele tem que ser 4 ou alguém maior do que o 4. Beleza até aqui? Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu sei que se eu passar o 4 para lá e o πr2 para cá, vai ficar assim, ó, 8, né, maior ou igual a πr2. Viu? Por que tu sumiu com 1? Porque multiplicar por 1 não significa nada, né? Vai morrer. E o 4 foi para lá subtraindo e o menos πr2 veio para cá, mudou de sinal, como vocês estão acostumados. Olha a informação do problema. Ó, considere 3 como valor aproximado para π. Então, o que eu fiz aqui, cara? O tiro da lousa, né? Tá, então volta lá. Pô, tô sinistro demais nisso aqui, né? Tu bolou, achou que eu ia passar vergonha, né? Então, eu tenho que substituir esse π por 3. Então, eu posso escrever isso aqui, gente, assim, ó. 8 terços maior ou igual a R2. E é aqui que vai começar a dar merda, gente. Olha só, eu tenho que descobrir um valor aproximado para esse R, né? E eu sei que ele está ao quadrado, então eu vou ter que fazer a raiz. Quando eu faço a raiz, olha o que vai acontecer. R ao quadrado, perdão, R é menor ou igual a raiz de 8 sobre raiz de 3. Pô, Vilg, como é que eu vou transformar esse bagulho em número decimal e muito menos em números decimais aproximados a esse bagulho aqui? Nesse momento, já tem uma galera que fala, vou pular. Não sei, deu merda, errei, né? Então fica atento no que eu vou te falar. Coisas que você não pode esquecer, né? Chegou na tua prova, você não pode deixar de lembrar que raiz de 2, pô, aqui em cima é que é VU200 esse bagulho, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, né? E eu vou colocar 1,4 porque ele botou π sem casa decimal, então eu vou botar só uma casa que a aproximação já tá boa. E raiz de 3 é 1,73. Como eu estou usando só uma casa, vou usar assim também. Mas, viu, Gui, como é que eu posso melhorar ainda esse bagulho aqui? Né? Porque raiz de 8, ó, é 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Então a gente tem 2 vezes 1,4 dividido por 1,7. Mas, viu, Gui, aí ainda assim vai dar merda. Por quê? Porque eu não sei dividir por decimal. Então, se você está nesse grupo que não é pequeno, pensa comigo, você pode racionalizar. Como é que racionaliza? Você multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. E aí fica assim. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, tudo isso por 3. Fazendo essa conta aqui, eu vou para um outro slide, então bota na tela para eles darem print aí, Rodrigão. Foi? Então eu vou para o próximo slide aqui e vou tirar o fundo, porque agora eu estou humilhando nessa parada de mexer na lousa. Ó, então agora você estava onde? Continuação. Você tinha 2, era isso, né? Raiz de 2, raiz de 3 sobre 3. Esse número feião, você vai fazer o seguinte,
2 vezes 1,4 vezes 1,7 sobre 3. Isso aqui, gente, vai ser um número que mesmo que você não consiga fazer de uma maneira automática, você sabe fazer, né? 2 vezes 1,4 dá 2,8. 2,8 vezes 1,7, já fiz a conta aqui, dividido por 3, vai dar 1,58. E aí, gente, você tá vendo? Não foi isso, não. O R tem que ser menor ou igual a 1,58. Confere aí, Rodrigão. Ele não fala que você tem que achar o valor exato, né? Mas ele pede um valor aproximado do R. E o R aqui, de acordo com as nossas contas, vai ser no máximo 1,58. E aí, voltando lá para a brincadeira... Cadê? Como é que volta? Esconder. Hã? Esconder lousa. Esconder? Já voltar pra questão, né? Voltar, isso aqui. Ó, o mais próximo vai ser 1,6. 1,58 é muito próximo de 1,6. Mas viu que eu fiz a conta diferente, né? Eu fiz a conta antes de racionalizar. Eu achei 1, quanto? 63. Também tá bom. Também está mais próximo do 1,6. Então, seja lá qual o processo que você seguir, você vai chegar mais próximo do 1,6. O que você tem que tomar cuidado? Sem as informações do raiz de 2 e do raiz de 3, você não consegue fazer. Mas isso não vem na prova. Então, tem que saber que raiz de 2 é 1,4 e raiz de 3 é 1,7, como a gente falou no início da questão. Dúvida aí, Rodrigão? O Ednei Passos. Sim. Pergunta se tem algum macete para lembrar a fórmula do volume. Macete? Uma musiquinha, uma coisinha assim. Ednei? Isso. Ednei, área da base vezes altura, cara. Não sei se tem como decorar isso aí. Mais na frente, eu costumo falar que volume é sempre área da base vezes altura. Se tiver bico, divide por 3. Mas no cilindro e no prisma são muito básicos. Então acho que não. Mas podemos pensar numa música. Quer fazer uma música, Andril? Canta aí. Vamos escrever aqui. Bora, cara, é agora. Faz ao vivo, se vira. Área do volume. Que área do volume? Não, é... Ih... Bagulho até começou a batucar, veio o santo, desligou o ar-condicionado, piscou o bagulho todo. Não vamos fazer com esse negócio de batuque, não. Mas vou pensar amanhã, convido você para a minha aula do Toque Sai. Vou fazer uma música com volumes. Eu e o professor Arthur Neto. Tá prometido, vou pensar numa música com volume. Vamos lá. Questão 3. Caraca, viu, que sinistro. Olha o tamanho do texto, né? Questão do Enem de 2011. Olha o que diz. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar. Ah, viu, eu não vou ler essa merda não, porque na prova do Enem o texto não serve para nada. Cuidado, olha o que diz aqui, ó. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar, cadê? Aqui, ó. 1 parte de açúcar para 5 partes de água. Isso aqui, gente, é o voodoo do Ciência Hoje das crianças. Ele está te dizendo que essa mistura aí vai ter que ter essa proporção. 1 parte de açúcar, 5 partes de água, tá? Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes ao dia, pois com o calor ela pode fermentar. E se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Maneiro, né? Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores? O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Utilize π igual a 3. Agora tem um outro voodoo nessa questão aqui. Fica ligado, ó.
você vai calcular o quê? Quantidade de água é a mesma coisa que volume. Né? Então nós já sabemos que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. E nesse caso, o π vale 3. Ó. Então, 3 vezes r ao quadrado. Aí tu vai, ó, 4 ao quadrado vezes 10. O que tu acha, Rodrigo? Eu acho isso aí. Acha que nada, porque tá errado. Ó, 4 centímetros de diâmetro. Então fica atento, porque a maioria bota direto essa informação, né? Então, o 4 não é o raio. Você vai matar isso aqui, cadê? Né? E vai colocar... Paga, desgraça. E vai colocar que o raio é 2. Mas viu como é que eu sei que é 2? Porque o raio é sempre a metade do diâmetro, né? Então aqui você vai ter, ó, 3 vezes 4 vezes... Ficou horrível esse negócio aqui. 3 vezes 4 vezes 10 vai dar 120. Gente, está tudo em centímetros. E isso é importante pra caramba. Então nós temos aqui centímetro cúbico. Maneiro. Mas olha só, gente. Ele está dizendo isso e aí o cara já vem aqui, centímetro, 120, pá, sambou, né? Por que sambou? É claro que tu já sabe que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, né? Tem que saber essas conversões. Então, ó, importante. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Mas viu como é que pode? Porque, ó, do decímetro pro milímetro, pro centímetro, decímetro cúbico pro centímetro cúbico, não é uma casa, né? Decímetro pro centímetro. Mas se for ao cubo, são 3 casas. E aí aqui passa do litro para mililitro. São 3 casas. Você está dividindo por 1000. Tudo bem? Então, beleza. Guardou isso. Então, aqui tu já sabe que está em mililitro. Mas olha que importante aqui. Ó. 1 parte de açúcar para 5 partes de água. Então, eu vou dizer que esse 120, ele tem que ser dividido em 6 partes. 5 vão ser água e 1 açúcar. Então, se eu pegar esses 120 centímetros cúbicos, eu vou pegar os 120 e vou dividir por 6 e depois vou multiplicar por 5. Pô, multiplicar por 5. Viu? Não entendi. O que é isso? Dividiu 120 por 6, achou 20. 20 vezes 5, achou 100. 100 mililitros. E isso está na letra C. Cuidado para tu não ir direto na letra D, porque aqui tu não tá fazendo a proporção que o cara falou no enunciado. Então, gente, o que essa questão tá te exigindo aqui da prova do Enem? Fica quieto, filho. Ó, conhecimento, tá? Sobre proporção, proporcionalidade, 1 parte de açúcar para 5 de água, tá? Além disso, volume do cilindro, conversão de unidade de centímetro para milímetro e saber que o diâmetro é o dobro do raio. Então essa questão tem muita informação envolvida, tá? Por isso fica ligado no que tá rolando. Calma que ainda faltam 3 minutos para começar a novela. Ó, então, vamos para a questão 4. Ó, para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é... Gente, primeiro, o que é uma manilha de esgoto? Né? A gente vai pensar nisso. Manilha de esgoto é um voodoo desse tipo aqui. Isso aqui é um buraco, né? Que o maluco vai lá pro inferno, vai encontrar as tartarugas ninja. Beleza. Mas como é que ele vai fazer a manilha, né? Foi envolvida
por um cara. Que cara, viu, Gui? Vai ter aqui de outra cor a camadinha de concreto que está aqui fora. Ó. Pô, Viu, então são 2 cilindros, é um cilindro dentro do outro, é um cilindro, beleza, e uma camada de concreto em volta, como se fosse uma coroa, exatamente. Então, nossa, meu desenho tá um lixo, né? Então o que a gente quer? A gente quer pensar exatamente como estávamos pensando na situação da piscina. Posso fazer essa figura maior também. Tô indo embora, calma. Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, pã. E aqui... O Roberto tá indo pra ver a novela. Roberto tá indo ver a novela. Pode ir. Vamos ver o jogo. Que jogo, cara? Pô, o jogo do Botafogo. Botafogo? É. Ah, terça, né? É. Entendi. Já liguei pra lá, mandei o Luiz esperar eu chegar pra cá. Não, vai lá. É que hoje tem jogo de segunda divisão, né? Dono do Botafogo? Por isso que tá essa merda, né? Mas vai melhorar. Vai melhorar? Já injetei um dinheiro. Botou um dinheiro? Beleza. Eu quero ver Pro Enem na manga. Não é tudo teu? Quero ver na manga do Botafogo. Olha aí, galera. Roberto, entendeu? Vai botar o patrocínio do Pro Enem na camisa do Botafogo. E eu não quero saber de onde vai sair esse dinheiro, né? Mas acho que qualquer coisa... Pô, vamos oferecer comida para os jogadores? De repente, né? Dá igual. O que vai acontecer aqui? Isso aqui é a situação que a gente está falando agora, ó. Aqui eu tenho o buraco e essa parte aqui, ó, é onde vai estar o concreto, Jesus. Aqui, ó, é o que vai dar sustentabilidade para a sustentação, né? Que vai segurar, né? Bonitinho o teu concretinho ali com a manilha de esgoto. Aqui é o buraco. Buraco. Ok. O que nós sabemos sobre as medidas? Sabemos que aqui tem uma altura de 4 metros, né? E quando eu falo da manilha de esgoto, ele fala que ela tem 2 metros de diâmetro. Logo, o raio vale 1. Então, daqui para cá, gente, vale 1. E olha, essa camadinha de concreto, ela tem uma espessura desprezível, né? Perdão, a altura, e ela, 20 centímetros de espessura. Ó, a camada de concreto tem 20 centímetros de espessura. Então, daqui para cá, ó, é 20 centímetros. 1 metro mais 20 centímetros vai ficar o quê? 1,20. Pô, maneiro. Então agora eu me lembro daquela questão da piscina que o volume desse bagulho é exatamente a diferença dos volumes dos cilindros. Ou seja, eu posso calcular a área da coroa e multiplicar pela altura. Como é que é a área da coroa circular, gente? Círculo grande, ó, π r ao quadrado menos π r ao quadrado. Ó, raio maior, raio menor. Tudo isso é a área que eu pintei de vermelho. E aí agora eu multiplico isso pela nossa altura. Isso aqui é um 4, tá? Então, 1,2 ao quadrado é 1,44. 1 ao quadrado também é 1. Então aqui vai ficar π. O que vai acontecer agora? Eu posso fazer o quê? Subtrair e ficar com 0,44 π vezes 4. Se eu multiplicar tudo isso, vai ficar 4 vezes... Aqui deu quanto? O π vai ser 3,1, então eu preciso de mais espaço. Então vamos para mais um bagulho aqui. Como é que eu boto mais uma tela? Rodrigão? Branco. Branco? E não vai apagar isso aqui não? Vai apagar, mas ele corta crescendo pra voltar. Então, peraí. Então bota aí para eles darem print. Então, 0,44 vezes π vezes 4. Posso botar aqui mais uma. Porra, humilhei. Então, ó, 0,44 vezes π vezes 4. Ele disse pra gente que esse π é 3,1. Então ficou 0,44 vezes 3,1 vezes 4, que dá 5,456. 5,456 metros cúbicos. Maneiro. Só que ele fala pra gente que 1 metro cúbico custa R$10. Então, se eu quero saber o preço disso, eu multiplico pelo preço unitário.
vezes 10, né? Vezes 10 reais, tá? Cada metro cúbico. Isso vai dar 54,56 reais. O que tu achou disso aí, Rodrigão? Achei tranquilo. Molinho, né? O que o pessoal falou aí? Vamos ver aqui. Deixa eu dar um tempinho aqui pra entrar aqui pra galera. Isso. A última questão, gente, não precisa correr, não. É muito rapidinho, não vamos nem fazer conta. É um voodoo, só olhou, já humilha. Agora tá tranquilo aqui. Molinho, né? Então vamos para a última. Botou na tela já para eles, né? Vamos para a última. Pô, viu, tu falou que era rapidinho, um texto pra cacete. Não, não é nada disso, ó. A figura abaixo mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto com 6 metros de altura. Gente, eu juro que eu tentei achar a figura mais bonitinha do que isso. Mas em todos os lugares tá essa figura merda mesmo, então vamos com ela mesmo, tá? Quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer por um dia 900 casas, cujo consumo médio diário é de 500 litros de água. Aí tu já fica bolado, tu fala assim, caraca, né? É coisa pra cacete, na hora de eu calcular o volume eu vou ficar boa, vai ser sinistro. Então, ó, suponha que certo dia, após uma campanha de conscientização do uso da água, os moradores das 900 casas abastecidas por esse reservatório tenham feito economia de 10% no consumo de água. Nessa situação, gente, a quantidade de água economizada foi de 4,5 metros cúbicos? Não sei. A altura do nível da água que sobrou no reservatório no final do dia foi igual a 60 centímetros? Não sei. A quantidade de água economizada seria suficiente para abastecer no máximo 90 casas cujo consumo diário fosse 450 litros? Não sei. Os moradores dessas casas economizariam mais de R$200 se o custo de 1 metro cúbico de água para o consumidor fosse igual a R$2,50? Também não sei. Um reservatório de mesma forma e altura, mas com raio da base 10% menor que o representado, teria água suficiente para abastecer todas as casas? Também não sei. Gente, eu vou ter que fazer um monte de conta? Não. Fica ligado, olha só. Se todo mundo economizou 10%, a água baixou 10%. Né? O que acontece? Pô, Vilgo, não entendi. Olha só. Eu sei que o reservatório vai fazer o quê? Ele é suficiente para abastecer por um dia tudo isso. Então o volume todo, né? O volume todo, ele vai ser igual à soma de tudo isso que foi usado. Beleza, então o reservatório está cheio, abastece geral, tá? Se eu economizei 10%, a água desceu até os 10%, porque o que você economizou é o que sobra, né? Então sobrou justamente 10% da água. Pô, Vigo, mas quanto é 10% da água? Não sei, mas ela é 10% da altura. E aí, 10% de 6 metros, 60 centímetros, fim. Tá? Nós já sabemos, sem cálculo nenhum, que a resposta certa é a letra B. Porque a altura do nível da água que sobrou no reservatório no final do dia foi igual a 60 centímetros, que é justamente 10% da tua altura toda. Legal? Bom, isso é tudo. Não esqueça que amanhã tem várias aulas especiais, né? Então eu espero vocês de novo às 6 horas e depois eu volto 8h30 com o Arthur. Valeu? Um beijo, até amanhã. ProEnem, a preparação que vai além.